Está no ar, Felipe Vidal. Mais um Drops de Anis começando. Mais um episódio. E hoje tá bem especial, como todos, mas muito legal. E ontem eu tava stalkeando a nossa convidada. Que isso, Fernanda Nas redes Azevedo? sociais dela, sim. Stalkeando. E ela postou uma bala, um drops. Foi um sinal pra você que fez. A gente tinha certeza que era um sinal. Era um sinal. E vou dizer ainda mais, tinha um elemento nessa foto, uma rosinha. Tô dando um indício de onde a gente lembra e de onde a gente tem um sentimento tão importante com essa atriz maravilhosa. Atriz, produtora, diretora também? Diretora também. Apresentadora. Entrevistadora. Virgínia Cavendish! Bem-vinda! Seja muito bem-vinda. Foi muita coincidência aquele post com uma rosa, um drops e uma foto da Diniz Fato, É né? o livro dela. Um livro. Palmas pra que te quero. É engraçado, eu comprei essa semana aquele Drops e eu vi o programa de vocês e falei, olha, aí eu não sabia se era o mesmo, mas né? Porque Liquirizia, que é o nome Liquirizia. em italiano, é anis, né? É. Esse aqui é de anis, mais escurinho, assim. Ele tem E ele é anis e o bem quê? amargo. É. E sabe que isso aqui é muito bom pra... Eu comprei há muitos anos atrás. Esse é de quê? Esse é de anis. Esse é mais doce. Esse é bem amargo. E esse aqui é o nosso preferido. Quer dizer, meu preferido, né? Eu tô É. falando. Qual que tem menos açúcar? Eu acho que é esse aqui. Aquele ali é bem docinho e esse aqui... O que é que ele tem junto, Fê? Eu vou pegar um desse. Alcaçuz. Alcaçuz. A bala de alcaçuz. Alcaçuz, que eu acho que é Liquirizia. Isso. Né? Que é esse aqui. Que é esse aqui. Eu vou pegar, durante o programa todo, A gente vai fazendo- pegando um, pegando o outro. Arrasou. Você gosta, então? Eu não vou dizer que eu não adoro. O Liquirizia que eu tenho é um gosto um pouco amargo, assim. É, ele Mas amarra. ele é bom pra voz, assim, quando eu sou de teatro, é bom pra canto. Diz que muito cantor lírico usa pra sei lá o quê. Carla Cotini recebemos no último episódio, no último esse é delicioso. ou anterior, e ela falou do Drops, que ela usa também pra poder dar essa limpadinha na voz. É. O ator, Delícia. ele tem várias, como que a gente pode dizer? Várias estratégias para poder, que estamos lidando com o corpo, né? Aquecer a voz, né? Aquecer Limpar. a voz. Então, a gente tá falando do Drops. Você tem algum outro segredo? Eu faço às vezes, quando eu tô, a peça que eu estou em cartaz agora, que não está em cartaz, mas que eu estou trabalhando com ela, é o Meryl Stewart, que ficou aqui no SESI da Paulista um tempão. E é uma peça que falo demais, muito texto, muito texto. Então, todo dia antes da peça tem um aquecimento vocal de 25 minutos, mais ou menos, assim. Para poder dar conta de fazer a peça e não ficar rouca no dia seguinte. Porque era de quinta a domingo. Terminava no domingo com a voz bem cansada, porque eu gritava muito. Enfim, Meryl Stewart, a mulher vai perder a cabeça. São as últimas 24 horas da vida dela. É bem intenso, então. Muito intenso, muito suspense, muita... Né, o que vai acontecer com a vida. E você incorporar tudo isso, vai para a voz, vai a força na voz. E além de ser textos muito grandes, realmente. E para falar no teatro de 500 lugares. Não tinha microfone. Era tudo... A acústica é muito boa. Tá atrapalhando o barulho do Drops? Não. A gente sempre fica com essa. Que a gente fica depois falando um pouco assim. Acontece. Passando ela no dente. Mas faz parte do charme. Faz parte Então- do nosso jeitinho de É. ser aqui, dropeiro. Entendi. Mas então tem que cuidar da voz. Não só antes do espetáculo, mas durante toda a semana. Porque quando eu estou em cartaz, eu faço exercício de... Ao contrário, quando acaba a peça, de relaxamento das cordas vocais. Porque você grita muito, a corda vocal fica em alerta. E aí você começa você tem que cantar a música bem baixinho, de ninar. E eu fico voltando para casa dirigindo, porque ela vai entender, então eu não preciso mais agora ficar tensa, Olha. né? Eu vou relaxar e vou ficar... Assim que fica... são truques muito legais, assim. E fazer exercício bem baixinho. E quando eu estou em cartaz, eu fico falando bem baixinho. Porque eu sou uma pessoa que falo alto, sou meio exagerada na vida. Então eu tenho que baixar a bola bastante para poder guardar tudo para a hora do espetáculo. E essa dica não só para quem é ator, atriz, artista, mas também para nós que somos comunicadores, mas também para tantas pessoas, porque professor... E meu pai quem teve trabalha em corda, teve transporte. calo de vocal, corda vocal. Professor universitário. A sua mãe também é professora? É aposentada, mas foi professora também de literatura inglesa.
em Recife. E seu pai dava aula de? Meu pai dava aula, ele é especialista em fitopatologia, doenças de plantas. Muito, meu pai era um pesquisador muito importante na área dele, De assim. botânica, De agronomia. agronomia. Então, ele deu aula desde cedo, muito cedo, com 20 e pouquinhos anos. Eu estava dando aula para também ganhar o dinheiro dele, antes de ser professor universitário. E aí ele tinha calo Então vocal. você não vem de uma família tradicional de artistas? Não, sou a primeira artista da A família. primeira? Como é que foi desbravar, então? Né? Foi difícil? Eles aceitaram? Minha mãe, sim, não teve nunca problema nenhum, porque mamãe era mais ligada às artes, digamos assim, que o meu pai. Mas o meu pai ficava preocupado com a parte financeira, porque, imagina, em Recife, né, por cima, como é que eu ia me sustentar a vida inteira, blá, 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 blá. Eu ia almoçar com ele, que eles eram separados, então toda vez eu me sentava no sofá e falei, minha filha, você precisa fazer uma faculdade. Porque, olha, eu sou professor, nunca vou ficar milionário, mas eu nunca vou ter, não vai faltar nada na minha casa. Então, assim, pode ser atriz, mas faça uma coisa paralela e coisa e tal, porque eu não sou rico, não vou deixar herança para você. Então, ele ficava preocupado com essa parte. E eu não fiz faculdade na época que ele falou, mas eu fiz faculdade de canto lírico, por isso que eu sei dessas coisas. No Rio de Janeiro, já com 28, depois de ter feito... Eu estava fazendo Crave a Rosa na época, a novela, e estava filmando Lisbela e o Prisioneiro, tudo ao mesmo tempo. Não, estava em cartaz com a peça, o Lisbela e o Prisioneiro, e fiz a faculdade de canto, porque eu não sabia cantar direito, eu desafinava. Eu fazia uma peça que eu cantava uma música, era infantil. Um dia eu acertava, um dia eu errava. Eu falei, não vou... E a minha professora de canto dava aula na faculdade. Falava, Virgínia, só que você faz tanta aula, por que você não faz faculdade? Aí papai, boa ideia. Aí fiz a faculdade, na época. Agradou o pai, entregou o Agradei o canudo. pai, Foi ele ficou mentalizando, Mas veio. também- E agora eu fiz o mestrado. Acabei de me formar no mestrado Olha. aqui na USP de Teve teatro. um dia que a gente ia marcar e teve um conflito de agenda porque você foi defender, eu acho, o seu mestrado. Dia 28 de fevereiro, ou 29... Não, 29 não tem. Foi. 28 formação- Foi o finzinho de fevereiro, você defendeu Foi. a tese de mestrado nas artes cênicas. Nas artes cênicas na USP, E qual que foi o seu projeto? Eda Gabler no Brasil, e a Dina Schwad fez Eda Gabler. Por isso que aquele livro estava na minha, tudo tem... Você vê, tá tudo conectado, Tudo né? conectado. Quando que você ficou em cartaz com o Eda Gabler? 2006. De 2006 a 2008. Mas é um projeto, é uma personagem que nunca saiu de dentro de mim, na verdade. Porque ela é muito enigmática e tem muita... O Ibsen tem isso, né? Ele abre muitos vãos, frestas, sem respostas. Então, a gente, artista, tem que entrar ali naqueles lugares e tentar encontrar a sua verdade para aquele personagem. Por isso que é clássico, assim, né? Ele não dá tudo o tati-bitati. São coisas mais... com muito subtexto, com muita... como é que chama isso? Você pode interpretar de forma... As entrelinhas As mesmo. entrelinhas. Você pode preencher de formas diferentes. Então, a Eda Gabler é uma personagem assim. E aí, eu sempre quis fazer o mestrado, eu adoro estudar. Vou estudar a vida inteira. E aí, eu fiz esse projeto na pandemia, de pegar duas montagens importantes da Eda Gabler no Brasil. Então, eu fiz a Dina Schwad, que fez em 83, e fiz a Nídia Alicia, que fez em 64 e 65. Que eram atrizes empresárias como eu, que fizeram Eda Gabler a uma certa altura da sua vida. Por coincidência, todas elas depois de uma separação, de um casamento com um homem importante na área da cultural. A Dina Schwad era casada com Paulo José, a Nídia Alicia com Sérgio Cardoso, e eu com Guel Arraes, era o meu marido na época, foi uma segunda peça depois que a gente se separou. Eu achei uma coincidência curiosa. Muitas coincidências. E aí Muito. resolvi trabalhar isso. E aí o meu orientador, que é o Ferdinando Martins, falou, eu ia fazer delas duas só, falou, Virgínia, seria muito importante você também fazer o seu ponto de vista da sua experiência na peça, como produtora, como empresária, a produtora, a empresária e atriz. E aí eu fiz. E Quer ficou dizer, muito legal. É uma peça de encerramento de ciclos, né? Ou início de Ou outros, início de né? outros, encerramento e abertura, né? Essa É. coisa bem... E é um clássico, é um texto muito maravilhoso, assim, fala sobre a mulher, a condição da mulher na sociedade. Imagina, no século XIX, as mulheres não podiam nem estudar, o dinheiro da mulher tinha que passar pelo marido ou pelo pai. Para estudar, entrar na faculdade, tinha que pedir permissão para o marido, para o pai. Sofremos muito, né? E
Sofremos tem- ainda, mas É, estamos caminhando, estamos né? caminhando. Não tem uma história que o Eda partiu também de uma conversa com a Fernanda Montenegro? Sim, com Conta pra certeza. gente. Então, foi o seguinte, eu tinha acabado de filmar não tinha acabado, mas tinha filmado o Auto da Compadecida 1, né? E a gente tinha se conhecido nos bastidores e coisa e tal. E eu estava com um projeto de fazer uma peça chamada Comendo Entre as Refeições. O Walter Lima Júnior ia dirigir, a gente estava procurando. São duas atrizes, uma mais velha e uma mais nova. É uma história de duas escritoras, uma consagrada e uma aspirante. O relacionamento entre as duas, de uma hora a aspirante rouba uma história da mais velha e dá uma confusão assim muito legal que fala sobre né, sobre autoria, sobre de quem, né, se você me conta uma história sua e eu vou escrever um livro sobre ela, né, esse embate ético também, se era legal ela fazer isso, ela deveria ter perguntado E a ou gente tá vivendo não. tanto isso hoje com essa questão da inteligência artificial. E das redes Exatamente. sociais, e Exatamente. de quem é a propriedade dessas histórias, É. dessas imagens. E Exatamente. Porque, assim, a personagem principal, uma hora ensina para outra. Você não deve contar as suas histórias. Quando você conta as suas histórias, elas perdem a necessidade de serem escritas. E ela usa esse argumento dizendo, se eu contasse para você, não ia poder mais escrever. Então, só que a veterana conta para ela uma história íntima dela. E ela vai e escreve um livro sobre isso, e é um sucesso. E aí é uma confusão. E aí eu chamei a Fernanda Montenegro para fazer essa peça comigo. E aí a Fernanda leu o texto, falou que não queria fazer, porque a personagem tem uma doença terminal e ela não queria muita proximidade com isso, naquela altura do campeonato. Mas me convidou para tomar um chá e conversar e coisa e tal. E aí eu fui conversar com ela e foi maravilhoso. Ela falou da necessidade das atrizes realmente terem autoproduzirem para poder ter domínio sobre a sua carreira, não ficar só esperando convites e coisa e tal, e que na televisão, ela aos 25 anos já fazia mãe, já perdia a identidade de mulher, e já fazia mãe de alguém, porque isso é o que cabe. é o que cabe naquela época, né? Assim, as coisas estão bem diferentes agora, mas já era assim. E aí ela falou, você já leu o Eda Gabler? Eu acho que você que fez Lisbela e o Prisioneiro, aquela sua personagem, tem muita ossatura dessa personagem. E eu não tinha lido. Eu falei, não. Procure lá para você ver. Aí eu saí desse chá que a gente tomou, fui na livraria, não tinha, encomendei em inglês, li, me encantei, me apaixonei, falei, é isso que eu vou fazer. Aí botei no projeto, fui trabalhar, porque eu já era produtora, eu nasci meio sendo produtora, assim, para mim é uma coisa meio fácil. Eu tenho vocação para isso, não sofro. Muita gente sofre, que quer ser mais artista. Eu não, eu adoro ser produtora, eu gosto de sentar, inventar o projeto, de escolher o texto, de chamar as pessoas. Isso, para mim, é uma coisa artística também. E você né? tem personagens muito fortes e muito interessantes, né? Você fez mulheres muito legais, Sim. assim, né? E acho que um pouco por essa sua escolha também, né? Sim, porque é exatamente. Eu tenho a coisa de você ter o leme do seu barco, né? Você vai dirigindo. Claro que a vida vai te derrubando e vem tempestades de coisa e tal, o barco vira e você muda de direção, mas você de alguma forma está tentando desenhar uma coisa. Eu quero trabalhar agora esse assunto, eu quero trabalhar essa personagem porque eu nunca passei por ela. E cada personagem que a gente faz tem uma. Você vivencia coisas que na sua vida real não vivencia. Isso é muito maravilhoso. É uma aventura atrás de outra aventura, né? Então, você está sempre realmente... assim, é bom e, ao mesmo tempo, é perigoso, no sentido de que você se confronta. Se você está trabalhando de verdade e está entrando naquela personagem de verdade, você se confronta com muita coisa diferente de você. E é muito bonito isso. Eu sempre saio diferente e eu acredito que melhor. Você tira um pouquinho de você, mas sai com uma outra visão, né? A visão dessa persona. Mas eu acho que é por isso que elas impactam tanto a gente, né? As suas personagens. Porque tem essa identificação do público também com essas escolhas que não são tão fáceis, óbvias ou fáceis. E essa transformação que provavelmente você passou atrás das câmeras
se reflete um pouco nessa identificação que a gente tem, né, com essas mulheres que eu fico muito feliz que eu consiga me entregar meus personagens dessa forma e que o público reconheça, porque eles reconhecem mesmo, né? O público... A Inaura, por exemplo, quando eu boto qualquer coisa nas redes sociais, vem uma enxurrada avalanche, né? de mensagens A maravilhosas. Inaura é do Lisbela. É o Lisbela, aquele filme. Do filme. Porque vocês começaram com o teatro. Exatamente. Eu produzia a peça Lisbela e Prisioneiro no teatro. Eu fazia Lisbela. A gente ficou 2 anos em cartaz com essa peça. Foi um sucesso absoluto. Percorreu o Brasil. Brasil bastante. Só em Pernambuco a gente fez 3 vezes, foi São Paulo. E aí a gente percebeu a potência popular que o texto tinha e decidimos fazer o filme. A Paula Lavigne produzia comigo a peça, o Guel, o diretor, também produtor junto comigo. A gente, nos 3, fomos produzir o filme. O texto de Osman Lins, tem que falar que é um grande autor pernambucano, que fez essa peça, que é bem diferente do resto da obra dele. Ele é um cara modernista que de certa forma, subverteu a escrita na época. E essa peça ele ganhou um concurso de dramaturgia em 1950 e tantos ou 60 e poucos. E quem ganhasse esse concurso, a companhia do Paulo Autran e da Tônia Carreiro montariam a peça. Então, eles montaram, Paulo Autran e Tônia Carreiro, não vou precisar certinho, porque eu posso errar. Não sei se foi 59, 61. Que bonito. E eles montaram a peça lá no Rio de Janeiro. E a peça se passava toda dentro de uma prisão. A peça é toda dentro. Aí o Guel adaptou essa peça para televisão em 93, com a Júlia Gann, com o Edson Celulari, o Diogo Vilela. Quem fazia Inaura era a Cláudia Raia. Aí quem tinha mais? Enfim, um elenco estelar maravilhoso. E eu estava grávida da minha filha na época, eu fui para comprar o enxoval da Luísa, lá em Recife. E eu batia texto com a Júlia Gann, a prosódia, coisa e tal. Uhum. A gente ficava batendo texto juntas. E aí, quando eu e Guel resolvemos fazer essa companhia de criação, que não era uma companhia de atores, a gente queria juntar uma turma de criadores e fazer várias peças, porque ele fazia toda Terça Nobre, ou era Brasil Especial, que eram adaptações de obras literárias brasileiras para televisão, que passavam uma única vez. Eu falei, vamos pegar esses textos, vamos fazer no teatro. E aí a gente resolveu começar com Lisbela, porque eu sou pernambucana, porque é um texto pernambucano, e porque eu queria trazer os amigos para o Rio de Recife. E terminou que o elenco ficou bem, bem pernambucano mesmo. Isso foi uma das grandes qualidades do projeto, assim. Então, um texto que atravessou gerações. Sim. E sempre com essa nova roupagem, dessa vez com essa característica dos atores mais pernambucanos, esse Sim. toque de vocês aí. E aí você muda de personagem para fazer o filme. Foi uma loucura isso também. Queria saber disso, Como desse é que baque. foi? Primeiro eu fiquei assustada, falei, será? Será que o Guel achava que eu devia fazer a Inaura no filme, não mais a Lisbela. E ele teve os motivos dele, provavelmente achava que... Enfim, cada um tem, né? Ele é o diretor. E a peça você é produtora também. Eu, produtora, eu tinha voz ativa. E ele falava assim, não, mas se você quiser fazer de todo jeito, você pode fazer, mas você chama outro diretor. Simples assim. Chame outro. Chame outro. E porque ele é assim, artista que acredita muito nas suas coisas tem que ser assim, tem que, né? Tem que bancar. Tem que bancar o que acredita. E ele bancou, ele acreditava em mim e no outro personagem. Tanto que realmente foi... Então, isso que eu ia falar. E aí eu fiquei uma semana meio assim, pensando pra lá e pra cá. E depois eu falei que eu achei que ele tinha razão. Porque, inclusive, eu já tinha feito 2 anos. Ia ser um desafio muito maior para mim. Eu não tinha feito a Rosinha, que era uma mocinha romântica, espievitada, inteligente, coisa e tal, mais uma mocinha romântica. A Lisbela é uma mocinha romântica também, mais urbana, gostava de cinema, mas era até eu estar no mesmo lugar, de conforto. Fazer Inaura ia ser realmente um rompimento grande e um desafio gigantesco para mim. Então, quando ele fez o clique, assim, que parou aquela coisa aquele apego do personagem, coisa e tal, eu falei, cara, temos uma grande oportunidade de aventura pela frente, que era fazer um personagem realmente bastante diferente de mim. E hoje em dia eu vejo que quanto mais diferente de mim, mais eu gosto de fazer. Como que funciona esse seu processo? Você já falou aqui, vejo essa personagem, ela me interessa, é o que eu quero falar, o projeto me interessa, vamos embarcar. E aí?
Aí tem o primeiro momento é são sempre grandes personagens que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer. Principalmente quando produzo, né? Aí eu fico maravilhada com aquilo. Uau, que coisa incrível, blá, blá, blá. Depois vem um pânico. Eu sempre entro em pânico. Falo, não vou conseguir. Pra que eu fui? Ai, Não eu vai tô me dar metendo certo, nessa. é muito difícil isso, vou me expor, as pessoas vão ver como eu sou ruim e coisa e tal. Fica uma coisa bem difícil. Aquela areia movediça que você pisa, você vai afundar, você vai morrer. Aí, na mistura dessas duas coisas, nasce a personagem. Não é feliz o tempo todo, não. Tem um sofrimentozinho sempre pra criar. Há uma em mim. dualidade no ator, assim, dessa questão? Porque querendo também, quando a gente tá usando a nossa imagem, por mais que tenha um personagem, a crítica também te afeta em algum lugar. Assim, de imagem mesmo, pessoal. Exatamente. Mas assim, hoje em dia, eu sei que eu posso acertar muito e sei que eu posso errar muito. E isso é a vida. Eu acho que né? você já conquistou na sua então, carreira esse direito, né? A parte crítica, ela não, antigamente ela tinha em alguns lugares ela me bloqueava mesmo. Hoje em dia não bloqueia, sabe? Assim, eu consigo ter um olhar mais maduro mesmo para mim mesma e para o meu trabalho e saber, eu antes não conseguia nem olhar no monitor, hoje em dia eu gosto de olhar e ver, não, tá bom, tá ruim. Eu sei ter um distanciamento crítico assim. E saber que pode ficar bom e pode ficar ruim. Como tudo. Tem os dois Então, gumes. mas eu sei poder. Eu sei que eu posso. O caminho de ficar bom. Porque antigamente era um abismo e eu não sabia, sabe? Você vai com a carreira e com o tempo entendendo o seu próprio mecanismo de auto-boicote, de defesa, disso, né? Assim, você, quando está fazendo de verdade um personagem, você se expõe muito, né? E tem que se expor mesmo. E tem que ter essa coragem. Se jogar nisso. E para você passar por esse lugar, você tem que ir para mais longe. Para depois achar o lugar do meio, que é o lugar da personagem. Então você tem que se expor muito. É muito terrível. Imagino, doído. Mas é bom demais, ao Qual mesmo que é a tempo. parte do processo que é mais doída? É esse começo? É depois que o produto já vai veicular? Não. Na criação, ali, no cerne da criação. Quando você está realmente abrindo, rompendo, craquelando todo o seu ser para poder entrar outro. Porque a gente tem um ego, né? Se você usa o ego para atuar, você não atua. Você tem que romper o ego. Essa parte de rompimento do ego, de você entrar num lugar de fantasia, e você encontra coisas suas que você não quer muito conversar com elas, e tem que passar por esses lugares para poder sair alguma coisa. E por isso que eu falo que tem dor, entendeu? Mas aí tem quando você quer fazer de verdade as coisas, assim. Você pode passar a vida toda interpretando num lugar de conforto. Na superfície. Mas eu não consigo isso fazer tanto isso. para cinema, TV, teatro, tem esse primeiro processo. Eu acho mais teatro e de rasgação. cinema. Televisão, sempre. Eu nunca tive nenhum personagem que eu entrei em crise, assim. Também nunca fiz grandes personagens na televisão, mais no cinema e no teatro. Minha carreira se passa. A televisão tem, mas nada muito que eu diga. Foi sempre mais divertido até, mas nada muito assim, que realmente me deixou nesse estado, entende? Cinema, sim. E teatro sempre. A gente pode ter 2 exemplos? Olha eu aqui. Porque já que você falou dessa sua carreira do cinema e a carreira do teatro com essas personagens, quem que te desafiou mais no cinema e no teatro? Teatro foi o Eda Gabler. O Eda. Nesse sentido, tanto que eu fiquei presa a ela até hoje, né? 2006, estamos em 2025, eu quero fazer um filme, eu vou fazer um documentário sobre ela, eu vou continuar trabalhando nela. Eu quero filmar também como ficção, misturado com o que... A montagem, eu filmei a primeira leitura, todo o processo está filmado. Eu quero usar essa filmagem misturado com ficção, misturado com documentário. Uau. Eu vou ver o que eu quero fazer, mas eu quero trabalhar com ela ainda. E no cinema, O Através da Sombra, o filme com Walter Lima Jr., foi um filme que me deixou muito mexida, assim, porque era uma personagem que a gente não sabia se ela era histérica, se ela era louca, se ela tinha premonição. Era um filme de suspense, muito legal que eu produzi. E foi difícil de fazer, assim, muito desafiador nesse sentido, sabe? E que me deixou muito vulnerável.
Mas é muito bonito o resultado, assim, eu fico muito feliz que eu tenha conseguido fazer como produtora e como atriz. A gente já veio aqui já jogando as personagens e a gente Nossa. já foi andando bastante na sua carreira. Mas sabe o que eu queria voltar? Quando que começa, né, esse assim, essa é a minha primeira colocação profissional. E você falou que desde sempre já sentiu essa questão da produção. Você tem uma produtora. Quando é também que começou essa produtora que você falou, ó, vou andar aqui, vou andar aqui? Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma peça em Campina Grande, eu morei 6 meses em Campina Grande. A primeira vez que eu saí de casa foi para ir para Campina fazer essa peça, Fêmeas. Tinha 19 anos, eu acho. E é produzida pelo Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, e eu estava como tratada como atriz. Só que eu vi que estava tendo alguns problemas de produção e comecei a ajudar já eles lá, entendeu? Eu acabava o ensaio, eu andava pela cidade procurando, tinha que ter um elevador no final da peça, eu procurava esse elevador e consegui encomendar num lugar. Um vizinho meu lá em Recife era dono do Açúcar Estrela, que era tipo um Açúcar União, uma coisa de muito. E ele foi criado com os filhos dele. Bati na porta lá, pedi dinheiro para eles, eles me deram dinheiro. Foi maravilhoso, levei o dinheiro para a peça. Então eu vi que eu tinha vocação. Quando eu cheguei no Rio, eu resolvi produzir também. Falei, vou chegar aqui, não conhecia ninguém, eu vou fazer meus projetos e vou produzir. E aí produzi. O Ave Estrela, já comecei a produzir. Vou produzir o Lisbela, produzi o Ave Estrela, depois produzi a peça que eu fiz, que a Fernanda não pôde fazer, eu fiz com a Araci Balabanian, foi maravilhoso. Nossa, que Foi maravilhoso. uma experiência incrível, uma parceira maravilhosa de trabalho, eu aprendi demais com ela. Foi lindo, foi bem lindo. Só que quando eu estava em cartaz já 6 meses com essa peça, eu ganhei o edital do CCBB para fazer o Eda Gabler. Então eu tive que interromper antes do tempo a peça. Essa peça tinha um talento para ficar em cartaz muito tempo. Era uma peça com 2 atrizes só. Eu vim para Que São de Paulo. produção é menor para você andar. O Eda Gabler eram 8 atores, caminhão, produção grande. Mas ainda assim, eu fiquei 2 anos em cartaz com ela. Foi maravilhoso. E agora estou com o Mary Stuart, que são 17 pessoas viajando. Mary Stuart tá em cartaz agora? Agora não, mas vai Tá, voltar esse vai ano voltar. ainda. Em São Paulo. Não vou falar, porque eu não posso falar Ih, ainda. Mas é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, é Rio de surpresa. Janeiro. Olha, eu já tava aqui, ó, Acompanhe que as redes isso? sociais. Não posso falar, mas é Rio de Janeiro. Não, mas é porque não está fechado ainda. Tá, Estamos mas- fazendo agora, esses 2 dias agora seguidos, a gente está fazendo um estudo para ver se aí a gente dá para levar. E aí eu quero volta levar. toda aquela preparação corporal, Tudo, todo aquele processo voz, da não sei o que, passar o voz. texto todo de novo, esse está decorado. Uhum. É uma peça muito linda, muito maravilhosa. Eu queria entrar no assunto do Alto da Compadecida, porque eu e o Felipe, a gente conversou bastante sobre você. E o Felipe foi na pré-estreia ou foi na coletiva do Alto da Compadecida foi 2 no fim do ano, né? A gente chama de junket, né? Para os jornalistas culturais. Foi uma divulgação com os atores, né? E eu lembro do Felipe comentar comigo que ele gostou muito de te entrevistar e a sua resposta sobre A a Rosinha. Rosinha marcou. Então eu queria que ele falasse um pouco sobre essa entrevista, sobre... Você pode, Fê? Posso, claro, imagina. Olha, Não, é que pode. assim, né? Às vezes tá sendo meio invasivo. Ai, não quero Não, falar. Eu imagina. achei que foi tão bonito aquilo que você me falou porque sobre a Virgínia. a gente tá assim. falando dessas mulheres fortes, as suas personagens. E Sim. a Rosinha, eu acho que tem esse lugar dessa mocinha, mas que também é super forte. Sim. E o Alto da Compadecida 2, gente, perdão aí quem não assistiu ainda, assista. Prime Video. Ó, já vamos aqui, ó. Tá lá no Prime Video. Só assistir. Vai lá e assista. Se não quiser spoiler, pula 10 segundos. Ou não, ouve aqui. Porque a Rosinha volta e eu achei muito bonito a forma como ela volta, não vou falar tanto. Como ela volta, esse lugar dessa mulher que retorna. Sim. E a sua fala na entrevista sobre a Rosinha, que eu achei também muito bonita, muito consciente, assim. Mas essa fala de uma artista consciente da potência da personagem. E aí eu acho que isso que eu fui contar, assim. Foi tão legal. Porque é a personagem romântica, mas ela tem um retorno também, né? Nessa volta, ela volta empoderada, na verdade, porque o filme se Isso. passa na década de 50 e ela é caminhoneira, ela tem o trabalho dela, ela é por algum mal entendido, que eu não vou contar, quem quiser ver, vai ver o filme. Ela não está junto com o Chicó, que é o grande amor da vida dela, mas mesmo assim, ela tem a vida dela, tem as alegrias dela, tem, né, tem os pegas dela, e tem o trabalho dela, porque a mulher na década de 50
estava dentro de casa, cozinhando, lavando roupa, esperando o marido chegar do trabalho. E ela não, ela já era filha de um coronel que ela peitou para casar com aquele, né, com Chicó. Lá, é deserdada, né, e tudo mais. E então foi ela é batalhar. dona dos seus desejos, assim. Ela é uma mulher corajosa, dona dos seus desejos, que rompeu com preconceitos e com paradigmas da sociedade da época para ser quem ela desejava ser. Ela tem espinha dorsal, porque eu falo que a mulher, né, até muito tempo, a espinha dorsal dela estava dentro do homem, né? Se o homem tinha... a própria Ida Gabler falava, espera que o homem tenha sucesso para viver o sucesso através do marido, né? De todos os sentidos. E agora, a Rosinha 2, ela é o sucesso. Ela escolheu a vida que ela quis, com os ônus e os bônus que isso possam ter causado a ela. Mas teve coragem. A vida é uma só, a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem, isso é muito bonito. Fazer esse... Quando vocês estavam no Alto da Compadecida, o 1, vocês não planejavam, né? O ator, o artista sempre almeja que vá ter público, que vá ter aceitação. Mas vocês entendiam toda a potência que o Alto poderia ter, sendo esse marco cultural? Nunca, nunca. Realmente foi uma coisa surpreendente para toda a vida. Nunca imaginei. E nunca imaginei que fosse fazer o 2 um dia. E tanto tempo depois, né? 24 anos depois, gente. Quando o Guel me ligou, fiquei surpresa. Muito feliz. Na época não tinha plano de uma continuação. Não, até teve. Tem uma série, porque tinha feito muito sucesso. Vamos fazer uma série na televisão e coisa e tal. Mas aí não rolou. Não sei nem se a Rosinha entraria na série, se seria só os dois lá. Graças a Deus não rolou, porque assim, essa possibilidade não poderia existir. E aí, 24 anos... Aí, primeiro, essa notícia de que ia ter o Alto, eu já me fiquei soltando fogos de artifício. Depois veio o medo. Essa coisa de pegar um personagem que você fez há 20 e tantos anos antes, será que vai encaixar novamente agora com quem eu sou, essa coisa toda? E é um personagem tão querido do público brasileiro, como é que deu aquele... Chegou na hora de entrar nela, chegou... Mas aí teve muita conversa sobre a própria criação, a própria Rosinha é muito parecida com quem eu sou hoje em dia. Essa mulher que é independente, que vai em busca dos seus desejos, vai atrás, leva porrada na cara, cai, mas levanta e continua andando, que também é um pouco da Inaura, assim, os personagens parecem um pouco comigo, na verdade. Como foi essa conversa, esse reencontro com o Matheus, com o Selton, o próprio Guel, depois de tanto tempo? Porque a gente percebe, eu acho que uma das coisas deliciosas do Alto é que a gente percebe o prazer de quem está fazendo. A gente percebe que vocês... A sintonia entre os e atores. quão gostoso tá sendo. Ali nas brincadeiras, a gente vê que o ator tá se deliciando fazendo. Então, como foi essa brincadeira entre vocês e poder voltar a esses assuntos? Instantâneo, se posso dizer isso, assim. Parecia que quando eu entrei no set, a gente ensaiou fora, mas quando entrou no set, eu e o Selton, parecia que não tinha passado o tempo, sabe assim? A gente tem uma química muito instantânea, assim. E a gente não se desgrudou um segundo, a gente fazia muito tempo que a gente não se via, então a gente fazia a cena, saía e ficava conversando com o outro, contando as novidades da vida, né? As nossas, tudo que passou o tempo todo. Aí, Virgínia, Celton, a gente voltava e fazia cena. Aí depois voltava e ficava conversando um com o outro, contando. Foi muito, muito legal, assim. Realmente... E na hora de filmar já não tinha mais medo, não tinha nada, a gente já era. E é muito louco você vestir o personagem, botar tudo e você entra e fala, cara, sou eu sou a Rosinha. Não tem nem por que ter medo, porque o Chicó é o Selton, não tem outra, assim. Acho que daria mais medo se fosse outra atriz fazendo a Rosinha, né? Assim, ou se você estivesse fazendo uma continuação de uma personagem que foi muito marcante no passado, né? Essa como esse do pessoal remake, da novela do Vale Tudo tá Tudo. vivendo hoje, assim, sim. nesse sentido, acho que seria muito mais difícil, né? Pra atriz que ia Pra fazer... atriz que fosse fazer, mas você é a Rosinha, É, você é a nossa Rosinha. E a Rosinha, porque a novela, ela assim, a Maria de Fátima é Maria de Fátima igual, né? A Rosinha é 20 anos, 20 mais, anos mais velha. velha. É outra história. É uma história nova, né? Só que é com a mesma personagem. Acho que eu nunca vi isso aqui no Brasil. Acho que Acho é que inédito. Acho né? que eu também nunca vi isso. Um personagem ser refeito E um texto com nosso. o tempo passado.
E num momento tão legal do cinema, Num né? momento maravilhoso, é. Lançar Foi muito o maravilhoso. filme 4 no- milhões e 400 mil espectadores. Foi um sucesso muito grande. É muita gente, É né? muita gente, muito Muita bonito. ânsia de assistir cinema nacional, É, né? e muita paixão pelo filme também, né? Você vê Também. isso, né? Todo mundo... Muita gente com muito medo de rever, de estragar. Falei, gente, o primeiro tá pronto, não vai estragar, não. Você pode ver o segundo sem... Você pode continuar gostando do primeiro e até não gostar do segundo, mas o que tá feito tá lá. E tá na Prime Video, então, Tá né? no Prime Video. Tá no Prime Video. Queria uma fala sua sobre essa questão do cinema, né? Você falou dessa sua carreira do teatro no cinema, e como a Fê muito bem disse, a gente tem vivido, né, nos últimos tempos, teve o Oscar, agora o Wagner Moura com o Agente Secreto, ganhou lá em Cannes. A gente tem vivido, estão falando até que é quase uma Copa, né? Estamos na A fase cada muito ano, boa. agora a gente, um A gente prêmio, quer é um todo filme. ano. Vai ter algo pra gente torcer. Como você se sente, como produtora também, vendo isso acontecer e essa paixão no olho das pessoas? Eu acho maravilhoso. Eu acho que o Brasil quer se reconhecer nas telas, né? A gente é um país continental, tem muita história para ser contada. E você vê como foi no carnaval todo mundo estava com máscara da Fernandinha, né? A gente se realmente torceu como se fosse uma Copa do Mundo. E a gente precisa continuar assim. A gente precisa ter incentivo, ter a oportunidade de contar nossas histórias, de botar na tela para o público ver. Porque a competição é muito injusta com o cinema americano, de fato. Eu ficava brincando, quando eu lancei o Através da Sombra, eu falava, gente, o dinheiro que a gente tinha de lançamento, comparado com os americanos, era como se fosse um transatlântico chegando e uma jangadinha ali. Não tem como competir. Então tem que inventar novas formas de divulgação, de lançamento de filme brasileiro dentro dessa coisa que a gente já faz, que é produzir filme brasileiro. Não, assim, sei lá, se é cinema só para filme brasileiro, se é valor barato, eu não sei o que é, mas tem que existir uma forma de lançar de igual para igual. Porque temos público, temos vontade de nos ver, de nos assistirmos nas telas. E histórias múltiplas, né? A gente falou dessa questão da sua família, de não ter ninguém relacionado às artes. Mas você, Guel, tem uma filha maravilhosa que Sim. também é atriz. Exatamente. Que também tem eu ia falar um palavrão, mas tem um grande sucesso. Sim. Um bem sucesso, bastante reconhecida. Como foi descobrir isso em casa? Foi bonito? Vocês sentiram que ela iria se enveredar? Não tinha jeito. Eu queria que ela fosse... fizesse faculdade de economia. Falar, Luísa, vai fazer outra coisa, Você tá Luísa." brincando, Virgínia? Porque é difícil, não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil. Não é profissão fácil. E tem essa coisa eu não do- tive uma segunda opção, eu não pensei, eu fui, entendeu? E eu queria que ela pensasse. Só que ela foi, ela não pensou também, igual a mim. E assim, ela cresceu na coxia. Ela fazia, todos os filmes do Guel, ela fazia uma participação. No Lisbela, ela teve até fala, ela pisca o olho ali no filme. Fazia peça, Lisbela, ela fez o Auto da Compadecida. E ela fazia curso de teatro, e ela levava sempre muito a sério a Luísa. Então... Não teve escapatória. Não teve a segunda, esse pensamento. Mas a Lulu, ela é atriz, ela é produtora igualmente, tem essa gana por produção e talento. Ela é cantora, ela canta, tem uma banda, ela toca piano, ela pode fazer o que ela quiser. É muito talentosa e muito vocacionada, isso é o mais importante, porque você pode ter talento e não ter vocação. E para ser ator tem que ter vocação, porque não é uma profissão fácil, mesmo assim. É isso que eu queria... Quando eu falei para ela vai fazer outra coisa, vai fazer, né? Vai fazer sei lá. Não teve jeito. Vai experimentar alguma coisa, né? Porque Quando para os pais tem essa questão também da própria... que a gente pega um pouco o nosso sofrimento, porque tudo que foi bom, mas também teve muita coisa, teve muito sofrimento, isso. muita batalha, né? E às vezes a gente quer poupar os filhos disso também, né? E é muita exposição, né? Muita exposição. É totalmente o tempo todo, falando bem de mal né? de você, fala bem, fala mal, uma hora fala uma hora é incrível, uma hora né? Não é. Então tem que ter realmente uma estrutura interna para você passar por aquilo. E você vê diferença, assim, hoje de como a mídia trata a atriz e como hoje a geração dela sofre com rede social, você sente essa diferença entre... De que? Não entendi muito.
não sei, uma exposição da vida pessoal que tem rede social. Não sei se eu tô sabendo Sim. me expressar, assim, porque A vida pessoal pública, né? de como é ser, né, É. na geração dela e como foi quando você era Sim. tinha a idade dela, conseguia preservar muito mais, né? Eu não gosto muito de, por exemplo, essa coisa da rede social, assim, de botar tudo que você faz em casa. Eu não gosto. Tá. Eu sou uma pessoa mais reservada mesmo, assim. Uhum. E a Lulu tá fazendo novela, estava casada com o Caio, que era uma outra pessoa Ator. famosa, então ficava muito em foco, e ficava aquilo demais. Ela não gosta, ela sofre também. Também tem. Ela gostaria de poder ter, mas é o tal do ônus, né? Tem uma hora que você está tão em exposição que você não pode. Aí então, você não vai na padaria? Eu falei, não, eu vou na padaria. Pode comprar meu pão, sabe assim? Mas é chato, porque fica uma coisa meio. É uma coisa meio. Faz parte. Porque não é Mas o é assédio chato. do fã, né? É o É. assédio de uma visão Eu tento. incômoda, né? Uma das coisas de morar em São Paulo que é bom é isso. Lá no Rio, mas também está acabando, porque tinha aquela coisa de revista, sobre salão e coisa e tal, que tinha que dar notícia, notícia, notícia. Eu tento sempre me preservar muito, e eu acho que a Lulu também. A Lulu também. Mas tem que saber esse limite, assim, né? O que é para ser falado, o que não é para ser falado. Cada um sabe o seu. Tem gente que posta todos os dias, o dia inteiro, e ótimo, a pessoa gosta, é aquilo ali. Não é uma crítica, não, é de como cada um se sente bem. Tem gente que se sente bem se expondo o tempo inteiro. Eu me sinto bem não me expondo tanto. Mas, ao mesmo tempo, sei que aquilo é um lugar de trabalho hoje em dia. Virou uma plataforma também. E é o seu jornalzinho. É a forma como você se apresenta, a sua revista. Sim. Quem quiser me conhecer, vai lá na Virgínia e vê quem é ela, né? Vê os links para o site, para isso, para aquilo outro. É uma forma de você me conhecer. Então, isso é uma ferramenta muito boa para todo mundo, né? Para gente, assim. Tem que saber usar e se entender Se ali. entender. E cada um usa de uma forma, né? Isso que eu estou dizendo, assim. E não tem um preconceito com isso, mas é só como isso, como cada pessoa se expõe, esteja de acordo consigo mesmo, não se violando de alguma forma, né? Você falou dessa mudança sua de Recife, depois para o Rio, agora São Paulo. Você se adaptou bem fazendo essas mudanças? Eu sou cigana. Aí. Conta como foi. E a decisão também de sair do Rio, vir para São Paulo. Eu morei em Campina Grande, já falei. Fui muito feliz em Campina Grande. Saí de Recife. Você morou lá também? 6 meses, pouquinho. Mas foi fui uma fazer uma mudança. peça e foi maravilhoso. Aí fui pro Rio, onde mais morei na minha vida foi no Rio de Janeiro, Rio. fiquei 21 anos. A uma certa altura, eu vim aqui em São Paulo fazer um trabalho de apresentar um prêmio. E aí eu passei na rua do Antunes Filho e falei, olha, eu fiz um teste aqui há 20 anos atrás, entrei e estava grávida da Luísa e tive que parar. Aí eu subi lá, fui falar com o Antunes e falei assim, há 20 anos atrás eu deixei um atestado médico aqui. Será que está valendo ainda? E aí ele riu, achou graça, falou, vem aqui de novo. Eram os 30 anos do CPTzinho, que é o curso de teatro dele, e ele ia dar aula e tudo, e eu falei, vou. Vim, fiz os testes de novo. Eu estava fazendo Malhação na época na Globo, eu estava fazendo Mandrake na HBO. Eu conversei com a direção geral, com o produtor, e falei que eu bancaria meus traslados para lá, para cá, para lá, para cá, mas era muito importante eu fazer. E toparam. E eu fiquei durante 6 meses, pegando 3 pontos aéreos por semana. Chegava no sábado, 3 da tarde, eu dormia até o dia seguinte. Foi puxado, mas foi um turning point, assim, eu mudei. Aí eu percebi que São Paulo é muito a minha cara. Era onde eu quero morar, no Brasil, que tem muita coisa para fazer, de produção de teatro para assistir, exposição para ver, os Sescs todos, os SESIs, aqui, tudo é legal, assim, em São Paulo. Eu me sinto em casa em São Paulo. Estou há 13 anos já. Já é Já bastante é uma tempo. vida. Bastante Você tempo. fez o curso do CPT, mas chegou a fazer alguma peça? Não. Eu fiz até a abertura do Mirada com o Nelson Rodrigues, mas eu não fiz peça porque eu estava produzindo Através da Sombra e estava precisando sair. Eu fiz os 6 meses e ele me chamou para a companhia dele. Eu fiquei na companhia um tempo, eu fiquei mais uns 3 meses, mas eu tinha que sair para reunião de captação do filme e ia filmar em seguida. E antes dele me botar para fora por causa das minhas ausências, eu pedi para sair. O Antunes tinha isso, né? Essa não, questão. Mas, exatamente. E aí eu tive que sair para fazer o filme, que foi em 2014. Eu fiquei de 2012 até 2014, uns 2 anos, fiquei um tempão. E foi muito maravilhoso. Colocou uns pontos eu estava meio desfocada com algumas informações assim, de ator.
E aí botou tudo de volta no lugar, assim, foi muito maravilhoso. E eu vi-lo durante muito tempo, foi muito bom. Eu tenho tudo anotado, assim, foi realmente um momento de virada mesmo, sabe? E te Estudando. trouxe Para São para São Paulo, Me né? trouxe para São Paulo, me trouxe para São Paulo de verdade. A gente tá falando bastante de preparação de personagem, estudos e tudo mais. Você tá com uma série com o Itaú Cultural que é justamente com grandes atrizes e investigando como elas estudam também, é isso? Exatamente. É o segredo delas. É uma série que eu acabei de lançar agora no Itaú Cultural. Para quem quiser assistir, é www.itaucultural.com. Não sei se tem BR, acho que não tem BR. Você se inscreve, é de gratuito, qualquer pessoa pode ver. Tem um monte de coisa legal lá brasileira, tem uma curadoria muito boa. E essa série eu criei na pandemia, porque eu queria exatamente investigar como as pessoas, sempre tive curiosidade de como as pessoas enfrentam o seu processo criativo em momentos de cenas muito difíceis, cruciais, difíceis porque é muito dramática, porque você se expõe muito. E como cada um, nesse momento, se concentra, mantém o foco, né? Está pronto para fazer várias vezes, é que todas as vezes tem a mesma intensidade que a cena pede. Eu tinha muita curiosidade com isso. E aí juntou que eu queria conversar com atrizes veteranas também, sobre assuntos, como passou por toda a carreira, etarismo, machismo, altos e baixos da carreira. E aí o projeto ficou tão bom que eu falei, eu ia fazer online, mas não, eu vou oferecer para alguns lugares. E o Itaú prontamente se Topou. interessou. Topou. E eu passo um dia em cada casa de cada uma das atrizes, em torno de 5 a 8 horas com cada uma, com cenários diferentes, e a gente conversa de todo disso, né? Do início, tudo eu perguntando, o início da carreira, como ela se desenvolveu artisticamente, como ela se prepara para essas cenas, sobre machismo, se já foi assediada em algum trabalho. Quem que já participou? Então, são 10, vejam só. Zezé Mota, Joana Fon, Valderez de Barros, Miriam Meller, Araci Esteves, que é uma atriz de Porto Alegre, que fez Anaída e Las Missiones, uma atriz maravilhosa de lá. Zezita Matos, que é uma atriz da Paraíba, que é tipo a Fernanda Montenegro da Paraíba, e fez Vero Chico. Prazeres Barbosa, uma atriz de Pernambuco. Guida Viana, carioca maravilhosa, que também é professora de teatro. Quem falta? Faltam duas. Faltam duas. Eu tô vendo você pesquisando os rostinhos. Peraí. Sueli Franco, maravilhosa. Maravilhosa. E Miriam Mela. Ana Lúcia Torre, Ana que Lúcia fez o filme comigo, maravilhosa. Fez Maravilhosa. Através da Sombra, que foram 3 aqui em São Paulo, uma em cada. E 3 no Rio e 4. Também foi uma investigação no Brasil. Para desvendar, para não ficar só no eixo Rio-São Paulo, sabe? Porque tem atrizes maravilhosas no Brasil inteiro. Sim, uma curadoria incrível. Exatamente. E desse fio, dessa investigação que você fez, assim, né? O que você tira dessas histórias, assim? Uma coisa importante que ficou, e que o meu pai falava para mim, minha filha tem uma segunda profissão e coisa e tal. Era isso, todas falam que tem que ter uma segunda profissão. Porque só atriz não paga as contas e coisa e tal. E da necessidade de você realmente ter uma coisa que seja mais constante, para você não passar por tantos altos e baixos durante a carreira. Todas falaram sobre isso, da dificuldade, porque realmente isso para os jovens artistas que queiram ingressar, saber que isso não é nenhum, não dei certo. Não, isso. No meu caso, tem muito a ver com a primeira com a primeira profissão, que é atriz e produtora. E as duas juntas pagam minhas contas. Mas pode ser outra coisa, pode ser professora, pode ser figurinista, pode ser maquiador, pode ser de outra área, pode ser dentista, sei lá, psicólogo, o que for, mas que tá aí e que esse é o jogo da vida, assim. Isso foi muito bonito, assim. E eu acho que com essa questão também do improviso, né? Essa questão também de você poder estar em cena, depois de ouvir tanto dessas atrizes, isso também te alimentou essa artista? Sim, aprendi demais, cada uma delas, assim. Porque são grandes atrizes e estão na lida desde sempre, né? Porque eu acho que acho que mais da metade dos atores que começam, uma hora existem. Não são todas que vão até uma certa idade atuando, né? É poucos atores acima de 70 anos que você veja assim, porque não é fácil mesmo, assim. Então,
elas conseguiram atravessar. E isso é um caminho muito grande, muito árduo, com muitos obstáculos, né, para a mulher principalmente, mais do que para o homem. Então, tem muito a ensinar e muito a dizer dos altos e baixos, sabe? Assim, E foi como foi maravilhoso. ser a entrevistadora? Que você sempre é muito entrevistada, né? Eu gosto demais, eu tenho muita curiosidade. E é uma coisa, porque não é nem uma entrevista, porque é uma conversa. É uma Eu faço condução. eu faço muito, tudo que eu gostaria de saber sobre aquela pessoa e sobre a atuação que aquela pessoa possa me ensinar. É uma conversa íntima, na verdade. Assim, são duas atrizes, só que de gerações diferentes. Então, eu também falo das minhas experiências, eu falo do que foi bom, e ela fala uma coisa, fala isso pra mim, não foi legal também. Sabe assim, é uma conversa. É uma troca. É uma troca, e é muito bonito. Essa afinidade também ajuda, né? É. Porque ela dá alguma coisa e você já conhecendo também, isso vai construindo, vai descendo as camadas, né? Exatamente. Tem uma pergunta que eu faço, se cada uma delas tem, assim, gosta, por exemplo, você vai fazer da Gabler. Você gosta de ver outras montagens, filme, alguma coisa? Cada uma dizia uma coisa, assim, dizia, não gosto de ver nada, senão vou me influenciar. Aí eu falava, não, eu já gosto de ver tudo e ver o que presta pra mim, assim. Então eu dou o meu ponto de vista do que eu gosto, Sim. de como eu crio também, né? Alguém já Assim, passou por aquela dor, você pega um pouquinho, se junta servir com a pra sua mim, e vai pra próxima. Exatamente. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. se transforma. Você vira lá um negócio. Pra gente já ir encerrando, podemos? Claro, só queria que falasse de novo o nome do projeto, que está no site do Itaú Cultural. Chama O Segredo Delas. O segredo delas. A pessoa tem que se inscrever no site e no www.itaucultural. Pode ser que tenha um BR, não sei. Eu amo. .com, talvez .br. E aí você se inscreve, bota lá o nome, e-mail, sei lá, o CPF. Faz esse cadastro e assiste gratuito. Gratuito, e tem outras coisas maravilhosas. Tem uma curadoria muito boa. Muito boa mesmo. Ó, a gente já falou que talvez o Mary Stuart. Mary Stuart volte no segundo semestre. Quando for ao ar, vai ter essa resposta. Eu vou dizer que sim. A gente Yes. vai para o Rio de Janeiro. Vai. Indo para o futuro. Já estamos no futuro. Ó, E o que mais? Quais outros? Deixa eu só falar, é itaucultural.org.br, tá? Nem é Arrasou, como. Fê. Obrigada. itaucultural.org.br. Se inscreve. E Gratuitamente ainda entra na plataforma. Exato. Exatamente. E já tem... Ou tem alguma produção nova que você também já está tateando? Eu vou fazer um filme agora em julho, no Mato Grosso, mas ainda não posso falar muito sobre ele. É um filme muito que me puxou para lá. Eu não conheço Mato Grosso, Cuiabá, então essa coisa de artista é muito bom isso. Você vai lá, você vai conhecer um lugar, você vai viver uma história que você, minha vida real, eu nunca passaria por isso. Isso já é um presente, assim, muito maravilhoso. Espero fazer jus à personagem e contribuir nessa obra. Tá passando, então, pelas questões de Ainda construção. não. Ainda não tá na rasgação. Eu recebi ontem, hoje, o roteiro. Já fiz uma primeira leitura, mas já teve umas mudanças e coisa e tal. E você não está na produção? Não, essa é só atriz você convidada, que é muito bom também fazer, porque aí são coisas que eu nunca esperei fazer, que eu não pensei. Falei, olha, que essa pessoa pensou nisso. É muito bom. Tem que ser assim, metade eu produzo, metade eu convite, para poder até me chacoalhar. Porque senão eu só escolher, sabe assim, é bom se surpreender com o novo. Eu adoro novidade. Quando vem assim, aí você aceita. Eu adoro, tá uma frasezinha no meu Instagram, gosta do improvável. Que é coisas que eu não consigo estar no meu campo de imaginação. Aí eu fico, uau, que coisa maravilhosa. Olha o que aconteceu isso com a minha vida, sem eu pensar que isso pudesse acontecer. Personagens de que vêm de fora são assim também. Eu fico muito, que legal fazer isso. E na vida toda também, coisas que me surpreendem, eu fico fascinada. Qual foi a última surpresa que você teve? Assim? Não posso falar. Vem aí! Amei! Então a gente vai encerrando esse Nesse episódio. clima de surpresa e suspense. Mas o sorriso foi tão bom que contagiou a alegria do fim do episódio. Isso. Eu achei. Que bom, que bom. Vamos pra ficha técnica. Videomaker, Gisele Sartini. Áudio, João Pedro Lefebvre. Falei certo.
Eu Muito falei bem, certo, acertou. acertei. Iluminação, Rafael Félix. Gerência de jornalismo, Valesca Quintela. Fernanda Azevedo na apresentação comigo. Felipe Vidal, nossa convidada Virgínia Virgínia Cavendish. Prazer enorme estar aqui com Muito vocês. obrigada. A gente quer te obrigada. agradecer por ter passado esse tempo com a gente. Foi tão bonito, tão gostoso. Muito sucesso. E vamos acompanhar cada vez mais Virgínia. E eu Sim. quero pedir para você que nos acompanha, que compartilhe esse episódio, se você gostou, que você fale da gente, fale do Drop Janice, siga a Virgínia Cavendish com Sim. seus projetos. Muito obrigada, Fê, por mais essa. Obrigado você. E a gente volta já já com novos convidados, novos episódios, sempre falando de cultura, entretenimento, atualidades. É isso. Parabéns, gente. Muito legal.